Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a Quaresma, campanha da Fraternidade 2012. Nossos convidados são a escritora e pesquisadora Maria da Conceição Duarte Tibães e Ubsklander Matos, não é isso? Isso, vice-coordenador do grupo de jovens do bairro Bom Jesus. E você pode participar do programa acessando o nosso site www.tvvalinet.com.br ou pelo telefone 3531-1013. Conceição Duarte, seja bem-vindo ao nosso programa. De volta, né? Isso mesmo, Marconi, de volta, porque há quase um ano atrás eu fui chamada por vocês aqui, não é, como professora, não é? E hoje você me chama como escritora e pesquisadora. Então eu agradeço muito a confiança de vocês, né? Vocês depositam na minha pessoa, de poder conversar aqui com você e com a comunidade, né? Um prazer recebê-la. Ubsklander, é difícil falar sobre Vai demorar um pouquinho a aprender, mas com o tempo aprende. Tudo muito, né, muito bom recebê-lo aqui para falar sobre esse tema, que eu acho que hoje começa a Quaresma, né, com a campanha da Fraternidade vinculada, e bom recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, é muito bom estar aqui representando o grupo de jovens da Paróquia do Bom Jesus, né, vindo como um jovem de lá. Tá certo que a gente, na nossa idade, a gente não tem tanta coisa para falar, tanta matéria, assim, tanto, como posso falar, conteúdo, mas o que eu sei, o que eu aprendi, vai ser um prazer compartilhar aqui hoje com vocês. Então vamos lá, compartilhe um pouquinho aí sobre a Quaresma, né? O que é a Quaresma, né? 40 dias, né? 40 dias, o próprio nome já diz. A Quaresma, ela é um tempo para conversão. A Quaresma vem para a gente poder se refletir, poder se arrepender de seus pecados e para se preparar para a Páscoa. Esse é o básico da Quaresma. O tempo da Quaresma, 40 dias, a gente pode perceber na Bíblia, tem vários números 40, ou seja, é um número muito simbólico. A gente pode reparar no dilúvio, que durou 40 dias, a peregrinação do povo judeu no deserto, também os 40 dias de Moisés e Elias, além dos 40 dias que Jesus passou no deserto antes de ter sua imagem pública. Pois é. Conceição, a senhora que é ecumênica, né, faz questão de deixar bem claro isso, e as manifestações religiosas acontecem em diversos segmentos religiosos, né, e quando a gente vê, por exemplo, a Quaresma, que é um tema que a gente está debatendo também, daqui a pouco a gente fala da campanha da Fraternidade, a gente vê ela sempre vinculada ao Carnaval. Carnaval é uma manifestação religiosa também? O Carnaval aconteceu... primeiro eu vou falar o que significa a palavra Carnaval. Quer dizer, carno, vem do latim, mais aval. Carnes mais aval. Quer dizer, adeus à carne. Não significa adeus à carne de porco, de boi, não é esse tipo de carne. A palavra carnaval, ela significa adeus aos prazeres da carne, aos prazeres do nosso corpo, porque depois do carnaval observa-se carnaval, Quaresma, Páscoa, né? Então, antes da gente entrar na Quaresma, que ele vai falar conosco que é um tempo de penitência, não começou assim. Começou na Grécia, há 600 anos atrás, não como uma despedida da vida para entrar em sofrimento, como eles falavam, mas eles faziam festas de agradecimento a Javé, não é? Pela colheita. Então, essa primeira parte que nós chamamos do Carnaval veio mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Depois, muito depois, mais ou menos 519 anos depois,
ou antes, depois de Cristo, mais ou menos na Idade Média, é que a Igreja Católica adotou estas festas como sendo um período para preparar a entrada nesse período de jejum e abstinência, de reflexão, porque a Quaresma é um tempo de reflexão. Nós vamos refletir sobre a nossa vida. Agora, eu só digo uma coisa, essa reflexão não pode ser só uma vez no ano. Nós acreditamos que a reflexão tem que ser sempre, todos os dias. A gente tem que se unir com Deus, não é só determinado tempo, mas sempre. Bom, Visconde, né, depois dessa aula, né, que a gente está tendo aqui sobre a Quaresma, a postura, que é um período cristão, católico, né, e a gente está discutindo mais ou menos nessa linha. Não, claro, não necessariamente católico, mas eu acredito que você vai falar em cima disso. Qual que é a postura, qual que é o procedimento, como deve ser o cristão, no caso católico, né? Acredito eu, não sei, você pode explicar do jeito que você quiser. Sim, a gente percebe hoje que vem mudando muito essa característica da Quaresma. Se a gente reparar de um século atrás, era bem diferente. As pessoas, elas faziam sacrifícios diferentes. Hoje, a própria igreja vem mudando os seus aspectos quanto às penitências, quanto aos sacrifícios. E o que a gente percebe? Hoje, por exemplo, o jejum e a abstinência são algumas coisas bem características da Quaresma. A igreja, ela deixa premeditado que o jejum, por exemplo, você só precisa fazer 2 vezes obrigatórias, digamos assim, que é na quarta-feira de cinzas, no caso hoje, e na sexta-feira da paixão. Mas como é esse jejum? O jejum seria apenas uma refeição durante o dia, uma refeição forte, né, para ninguém passar mal, uma refeição forte durante o dia e se abster daquela alimentação durante o dia. E já a abstinência, falando da carne, que a dona Conceição falou, se abster da própria carne nas refeições. Então, a igreja fala, toda sexta-feira da Quaresma, não comer carne vermelha ou carne de porco, depende da vivência da pessoa. Já o que eu venho falar aqui, em relação à postura da pessoa, seria sobre do que se fosse abster, porque apenas a carne seria só uma coisa simbólica, mas tem muitas outras coisas que pode estar se abstendo, como alguns vícios ou alguns outros tipos de alimentação que as pessoas podem estar parando e se entregando a Deus com isso. Conceição, junto com a Quaresma, começa a campanha da fraternidade. Sim, né? Começa a campanha da fraternidade porque foi um aproveitamento. E não é só a Igreja Católica, que quando fala em campanha da fraternidade, pensa-se somente da Igreja Católica. Não. As outras igrejas também, não é? Elas, como por exemplo a presbiteriana, a ortodoxa e outras também, que já estão acompanhando esse pensamento, que atualmente ele é um pensamento ecumênico. Por exemplo, agora este ano de 2012, o tema é fraternidade e saúde pública, não é? O tema é este. E nós temos até o lema dessa campanha da fraternidade, que é que a saúde se defina sobre a terra, né? Toda a terra. Então, quem precisa de saúde, será que são só os católicos? Não são só os católicos, somos todos nós. A gente não pode discriminar ninguém, seja do candomblé, seja Jeová, seja presbiteriano, seja qualquer religião evangélica ou não, todos precisam de saúde. Então, essa campanha da fraternidade, ela veio uma campanha ecumênica em todos os sentidos, não só para as igrejas cristãs, mas para todas as pessoas.
Bom, a gente está falando sobre a Quaresma, sobre a campanha da fraternidade. Você pode participar junto com a gente acessando o nosso site tvvalinet.com.br ou ligando no 3531 1013. Voltamos já.